Então, pessoal, a ideia das transformações lineares, quando aplicadas a matrizes, você já sabe o que acontece quando a gente multiplica uma matriz por um vetor, né? E aí a gente vai pegar uma matriz, ela pode ser 2 por 2, 2 por 3, 3 por 4, e a gente tem uma regra. A gente não pode... Vamos escrever aqui transformações. Então a gente já sabe o que acontece quando a gente aplica uma matriz a um vetor. Isso aqui dá um outro vetor, né? Certo? A única coisa que vai mudar agora, quando a gente vê no sentido de transformações lineares, é que a gente vai pensar, vai olhar para essa matriz como uma matriz, como um operador. Um operador que transforma o vetor x em um vetor b. Simples assim. Ok? Vocês já fizeram cálculo 1, 2, não, estão fazendo cálculo 1, fazendo 1. Tá. Então, vocês ainda não chegaram na parte de integrais, né? Não. Mas a parte de derivados vocês têm. Então tá, olha só. Quando a gente pega uma função, só um exemplo rápido aqui, ó, de uma transformação. A gente pega uma função f, por exemplo, x ao quadrado, e a gente aplica uma operação que a gente chama de derivada. Derivada em relação a x. Essa aqui é uma operação que quando a gente aplica sobre a função f, né, a gente vai fazer assim, ó, d dx da f de x. E aí, no caso do x ao quadrado, isso aqui vai fazer com que o x ao quadrado seja elevado a 2x. O que a gente fez aqui foi uma operação. A gente transformou uma função em outra, certo? Então, é essa a ideia de uma transformação. E no caso linear, ela vai respeitar uma regra bem específica. A operação, a transformação de derivação, ela é uma transformação linear. Mas tem transformações que não são lineares. Para a gente ficar no contexto das matrizes, a gente vai olhar isso aqui como uma transformação do vetor x para o vetor b. Ok? Só que lembra o seguinte, se a gente tiver uma matriz tipo 1, 2, 3, 4. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma matriz, duas linhas por 3 colunas, certo? É uma matriz 2 por 3. Né? M por N. Ok? E aí a gente aplica sobre um vetor. Aqui tem uma regra que a gente tem que respeitar, né? Aqui, o número de linhas do vetor tem que ser igual ao número de colunas da matriz. Senão a gente não consegue fazer essa operação, ok? É uma regra de produto de matriz. Então a gente pode, por exemplo, ter 1, 2 e 3. O vetor A, 2 por 3, e um vetor B, 3 por 1. Certo? Qual vai ser o resultado aqui, ó? O resultado aqui a gente vai fazer linha por coluna. E aí a gente vai ter um número aqui, né? Linha por coluna aqui vai ter 1 mais 4 mais 9, certo? Fica 14. E a segunda linha vai ser 4 mais 10 mais 18, né? 32. 4 mais 10, 14. Mais 18, 32. Sim? O mais importante é a gente ver que o resultado aqui, ele vai ter duas linhas e uma coluna, né? Então, esses caras aqui tem que ser iguais. E o resultado tem isso de linha e isso de coluna. O que aconteceu com o vetor x aqui quando a gente aplicou a matriz A? A gente aplicou uma matriz A que ela era 2 por 3. A matriz A, ela estava contida no L23. Certo?
O x é 3 por 1. Então o x ele estava contido no espaço R3. E o b, que é o resultado final aqui, ele é um vetor 2 por 1. Então o b ele está no espaço R2. O que aconteceu foi que a gente tinha um vetor x no R3, aqui estava o x. Né? A gente tem um espaço tridimensional. Dá para desenhar melhor aqui. O R3 é o quê? É um espaço assim, ó. X, Y e Z. Tá? Então a gente tinha um vetor que era 1, 2 e 3, 1 em X, 2 em Y e 3 em Z. Seria uma coisa mais ou menos assim, não muito bem desenhada, mas... Seria um vetor que apontava para cá, assim, ó. Seria esse vetor ali. Sai da origem. Isso aí. Então, esse daqui era o vetor, era o x, né? Era 1, 2 e 3. Aí a gente aplicou a matriz A, aplicou uma transformação, que eu vou chamar de TA. E essa transformação levou um vetor do espaço tridimensional para um vetor do espaço bidimensional. E aqui é 14 em x. Aqui eu não vou desenhar 14, mas digamos 5, 10, 20, aqui seria o 14. E aí aqui 10, 20, 30 e 2. Então aqui seria o 32. Seria esse ponto aqui. E esse vetor aqui é o 14, 32. Então, o que a transformação TA, que é representada por multiplicar a matriz A sobre um vetor do R3, ela transformou esse vetor do R3 em um vetor do R2. Ok? Então, a única diferença que a gente já estava vendo é que a partir de agora a gente vai chamar isso de uma transformação. Ok? Essa é uma transformação, é uma estratégia, né, de visualização da aplicação de uma matriz sobre um vetor, que é bastante usada em computação gráfica, em programas físicos, ou, por exemplo, tratamento de imagem, cisalhamento de uma matriz, utilizada a partir de uma transformação. Por exemplo, toda vez que vocês escrevem um texto e aplicam uma função itálico nele, o que acontece? O texto é deitadinho, né? O que na prática o computador fez foi aplicar uma transformação, aplicar uma matriz que fez com que aquela letrinha, que é uma sequência de vários vetores, né? Aquela letrinha foi jogada, as posições daqueles vetores foram jogadas para o lado. No caso da operação itálico, ele está no R2 e vai manter para o R2. Tá? Você tem uma letra, e aí você aplica uma transformação, que é o itálico. E aí, olha só, tá vendo que a partir desse ponto aqui, que é a origem, esse cara estava indo reto para cima, ele é transformado nesse vetor aqui. Esse outro aqui fica para baixo e esse aqui fica aqui. Certo? Então a gente pode considerar esses vértices como vetores, né? E a gente aplica uma transformação que puxa todo ele para o lado, assim, deitadinho. Ele estava no R2 e continuou
no R2. Como faz para um vetor no R2 continuar no R2? A matriz tem que ser 2 por 2. Certo? Então, toda vez que a gente aplicar uma matriz 2 por 2 no vetor de duas dimensões, a gente transforma ela em outro vetor 2 por 2 no mesmo espaço vetorial do vetor original. Certo? Pessoal, está dando para entender a ideia de uma matriz operando sobre um vetor como uma transformação? A gente transforma um vetor em outro. Certo? Na verdade, praticamente todas as operações matemáticas a gente pode visualizar elas como transformação. Por exemplo, olha o x ao quadrado. Ela não é uma transformação linear, mas ela é uma transformação. Se a gente pegar o x como 1, aliás, como 2, né? X igual a 2, a gente opera elevando ele ao quadrado. O 2 vira 4. É uma operação, certo? É uma transformação. Ok? A derivada. A gente tira o x ao quadrado, a gente faz uma transformação que leva ele para o 2x. Então é essa a ideia, é assim que vocês têm que enxergar as operações matemáticas, como transformações. Agora, por que eu digo lineares e por que eu disse, por exemplo, que o x ao quadrado não é uma transformação linear? Linear é sempre na potência 1, as variáveis. Também? Também. Mas é um pouquinho mais que isso. Um coeficiente constante linear. Tem um coeficiente constante. Quando tem um coeficiente... Constante. Eu vou escrever uma coisa aqui e eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Com transformação linear. Existe uma regra básica que define se a transformação é linear ou não. Ok? Vocês lembram? Vocês chegaram a ver aquela questão de você escrever um vetor como combinação linear dos outros? Chegaram a ver isso, né? Combinação linear significava que você ia escrever um vetor B a partir de dois ou três outros vetores, né? Vetor x1, x2 e x3. Então você ia ter um número vezes x1, mais um número vezes x2, mais um número vezes x3. Isso ia dar o B. Se houvessem, né, um número, um alfa, um beta, um gama que multiplicasse x1, x2 e x3 e levasse ao vetor B. Isso é uma combinação linear por quê? Transformações lineares. A regra é a seguinte, ó, se a gente pegar uma transformação qualquer, por exemplo, a derivada, a soma, a divisão, uma matriz operando sobre um vetor, tá? São operações. Se a gente pegar uma transformação e a gente fizer um número alfa vezes um vetor x mais um número beta vezes o vetor y, tá? Para qualquer valor de alfa e beta nos reais. São dois números reais, ok? 1 e 3, menos 5 e mais 9,8, qualquer número, quaisquer dois números reais. E para qualquer vetor x e y no Rn. Eles podem ter 2, 3, 10 dimensões, 20 dimensões, ok? Mas são vetores. A transformação é linear se e somente se a gente puder escrever isso aqui, ó. Eu vou aplicar a transformação, vocês já devem ter ouvido falar na regra do chuveirinho, né? Então é o quê? A gente está aplicando a transformação numa combinação linear de dois vetores. É uma combinação linear que a gente pega um número vezes o vetor na 1, mais um número vezes outro vetor na 1 também, ok? Se tivesse um quadrado aqui, não poderia ser linear. Isso aqui é uma combinação linear. Mas a transformação vai ser linear, se e somente se. A gente puder fazer o seguinte, ó. Escrever essa transformação numa combinação linear como a transformação de alfa x mais a transformação de beta y. Certo?
E como aqui são constantes, a gente ainda vai poder escrever alfa vezes a transformação de x mais beta vezes a transformação em y. Ok? Então, se a gente puder escrever isso aqui, ó, a transformação de alfa x mais beta y é igual a alfa vezes a transformação de x mais beta vezes a transformação de y. Ok? Claro que se estende para mais, né? Gama, z, poderia ter uma combinação de muitos vetores. Deu para entender a ideia? Sim? Então, ó, vamos ver isso para qualquer valor de alfa e beta nos reais e qualquer vetor x e y no Rn. Então, o x e o y tem que estar na mesma dimensão, tem que estar no n. Né? Se o x é de uma dimensão, o y também. Se o x é de 0, o y também. Beleza? O que acontece com o operador derivada? Olha só, se a gente faz a derivada de um alfa vezes uma f de x mais um beta vezes uma g de x, vocês lembram das derivadas, né? A gente vai poder escrever isso aqui como a derivada em x de alfa vezes a f mais a derivada em x do beta vezes a g. A gente pode fazer isso, né? Ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Você lembra disso? A derivada da constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, né? E aí, é uma transformação linear ou não é? Por quê? A regra, né? No que respeita aqui, uma combinação linear de funções, quando a gente aplica a transformação, é a mesma coisa que a gente aplicar a transformação numa, multiplicar pela constante, mais aplicar a transformação na outra, multiplicar pela constante. É igual. Certo? Ok? No caso, o g de x aí equivale ao y dessa primeira definição. Não, são duas funções de x. A gente pode ter aqui a f como raiz de x ao quadrado menos 8. E a g pode ser ln de x. Essa regra vale para qualquer função f de x e qualquer função g de x. Ok? Certo? Outra. Deixa eu ver aqui que eu anotei para lembrar. A integral também vale isso, mas como vocês ainda devem estar começando a estudar integrais agora ou não? Mas agora nas próximas semanas vocês vão ver. A integral também é uma transformação linear. Ok? Agora vamos ver um exemplo. Olha só o que acontece com um operador. Vocês já fizeram isso bastante nessa disciplina. Tirar o determinante de uma matriz. Zero, né? Quando a gente tira o determinante de uma matriz, vou perguntar para vocês aqui, ó. O operador determinante. A gente pega uma matriz A, aplica o operador determinante e a gente fica com determinante de A, que é um número, né? Então, existem várias técnicas para se obter esse determinante, mas elas
cada matriz tem um determinante. Isso é certo, né? Então ela é uma operação que respeita a regra de unicidade. Para cada matriz A, tem um determinante, tem um valor, certo? Agora, me diga uma coisa, o que acontece se eu pegar uma combinação de matrizes, por exemplo, alfa A mais beta B. Uma matriz A e uma matriz B multiplicada por constantes. E aí eu vou aplicar o determinante sobre isso aqui. Isso aqui, então, a gente vai ter o determinante de alfa A mais beta B. Aí a minha pergunta para vocês é, determinante de alfa A mais beta B é igual ao determinante a alfa vezes o determinante de A mais beta vezes o determinante de B? Não. O alfa tem que ser elevado a ordem da matriz. Alfa é uma constante. Pode ser sentido, mas está errado. Mas se a gente somar as matrizes aqui, os determinantes não se somam, né? Olha aqui, ó, tem uma matriz A e ela tem um determinante. E aí eu tenho uma matriz B e ela tem um determinante. Se eu fizer a matriz A mais B, eu vou ter uma matriz C. Certo? Só que o determinante dessa matriz C não é igual à soma dos determinantes de A e B. Não é. Vocês nunca fizeram esse teste? Alguém tem dúvidas sobre isso aqui? Que isso aqui é diferente? Sejam sinceros. Alguém não vê assim, ó, tipo, olhou, isso aqui é diferente disso. Não? Então, vamos fazer um exemplo de duas matrizes 2x2 para a gente verificar isso. Pode ser? Beleza. A minha ideia é mostrar para vocês que se a gente fizer os determinantes separados, e depois fizer o determinante da soma, não vai dar o mesmo valor. Se a gente fizer para um exemplo já der diferente, vocês já vão aceitar que eu estou falando a verdade, que é diferente. Tá? Mas antes de fazer isso aqui, só para contextualizar o que eu estou falando. Se isso daqui é diferente disso, vocês concordam que não respeita a regra de linearidade. Ok? Então isso daqui não é um operador linear. Ok? A minha intenção de dar o exemplo do determinante era mostrar um exemplo do que não é um operador linear. Certo? Eu poderia dar outro exemplo do que não é um operador linear, só para, bem rapidinho, olha. Aqui, eu vou elevar ao quadrado. Daí eu já vou mostrar esse daqui, ó. Elevar ao quadrado. Eu pego um x e elevo ao quadrado. Né? Por exemplo, 2 ao quadrado. Isso aqui dá 4. Ok? Agora eu pego um x mais y e elevo ao quadrado. Digamos 2 mais 3. Eleva ao quadrado. Isso aqui vai dar 5 ao quadrado, certo? Que dá 25. Pessoal, se eu fizesse... Eu posso fazer a operação de elevar ao quadrado em cada um deles separados? Eu posso fazer x ao quadrado mais y ao quadrado? Vai falta termo, né? Então, falta coisa. Justamente, eu elevar ao quadrado cada um dos termos separado não é a mesma coisa que eu elevar a soma dos dois ao quadrado. Quando eu elevo a soma dos dois ao quadrado... Falta 2x aqui. Exato, falta coisa. Falta coisa, não é igual. Então, olha só, isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é diferente de x mais y ao quadrado. É diferente, né? Então, olha só, você vê que ele não respeita a regra de uma transformação linear. Ok? Determinante também não, mas eu vou apagar aqui essa parte. Aliás, não vou apagar tudo porque a gente vai só olhar a questão do determinante.
para eu provar para vocês que essa operação não funciona. Ó, a gente tem uma matriz A, pode ser 1, menos 1, 2 e 1. Uma matriz B. Eu vou fazer 2, 2, menos 1 e 2. Aí a gente vai fazer a soma das duas. A matriz C vai ser A mais B. As duas são 2 por 2, então é só somar os termos, né? Como é que a gente faz a soma disso aqui? Primeiro termo mais o primeiro termo. Então é 1 com 2. Isso? Menos 1 com 2, fica menos 2. Aliás, fica 1. Aqui é somar, né? Aqui fica 1. E aqui fica 3. Ok. Então a gente tem as matrizes e tem a soma delas. Como é que é o determinante de A? Fica 1 vezes 1 menos 1 vezes 2. Certo? Então isso aqui dá quanto? 1. E aqui mais 2, né? Então fica 3. O determinante de A é 3. Beleza? E agora a gente vai fazer o determinante de B. A gente vai ter de novo aqui, ó, 2 com 2 menos 2 com menos 1. Aqui vai dar mais 2, aqui vai dar 4. 6 aqui. Certo? Qual que é a determinante do C? Aqui é 9, menos 1, né? Fica 8. Ok. O que eu afirmei para vocês? Que o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. Certo? O determinante de A mais B é isso aqui, né? Ó, determinante de A mais B é 8. Ok? Aí eu pego o determinante de A, que é 3, e eu pego o determinante de B, que é 6. Aí eu pergunto, esse mais esse é igual a esse? Não é. Ok? Então o determinante da soma não é a soma dos determinantes. Aqui vocês veem que eu usei o alfabeto como 1, né? Mas eu poderia usar outros fatores multiplicando ali. Ok? Então o determinante não é uma operação linear. A função elevar ao quadrado não é uma operação linear. Ok? Porque elevar ao quadrado x mais y é diferente de eu elevar ao quadrado x e somar com elevar ao quadrado y. Ok? Por outro lado, todas as funções, quando a gente consegue, por exemplo, dividir por 2. Eu vou pegar uma função, vou pegar um x e vou dividir por 2. Aí eu vou pegar um y e vou dividir por 2. Se eu pegar x mais y e dividir por 2, é igual a pegar o x dividir por 2 mais o y dividir por 2. Ok? É linear. Então, dividir por 2 é uma transformação linear. Certo? Bom, se vocês entenderam o que é uma transformação linear, já batemos um objetivo da aula. Agora vamos fazer exemplos, né? Vamos fazer exemplos, mas com matrizes. Então eu tenho aqui um exemplo. Eu quero saber se eu posso apagar esse quadro todo, que daí eu vou fazer exemplo. Vocês estão copiando aqui? Tem alguém copiando aqui? Eu pergunto se tem alguém copiando, aí ninguém fala nada, e quando eu começo a apagar, você tem alguém gritando, não! Professor,
Sim. Sempre que eu tiver em dúvida entre uma propriedade de matriz, eu posso testar ela numa 2x2, ela vai ser aplicada obrigatoriamente a todas as de ordem superior? Não. Não. Tipo, vamos dizer que eu tivesse esquecido essa propriedade aí, eu podia testar numa 2x2 ela ser. Não, é porque basicamente assim, a gente tinha uma regra e a gente testou uma, né? Sim. Para ver se cumpria a regra. Não, mas eu acho que não, é muito forte aqui mais. Para qualquer operação. Uma operação, por exemplo, de multiplicação, ela estava determinando alguma coisa, só por exemplo, se funcionar numa 2x2, funciona em todas as outras vezes. É porque eu digo que 2x2 é mais rápido para testar. Né? Sim. É que é diferente você testar uma regra ou você testar uma não regra. Né? É porque aquela igualdade quer dizer que é linear para qualquer A e B. Entendeu? Para qualquer. Eu estava afirmando. Eu queria verificar se qualquer determinante de uma matriz A mais uma matriz B ia ser igual a um determinante de. Não dá para garantir que você funciona no 2x2 e funciona em todo. Isso. Se eu já mostrei, não funciona para cá, quer dizer que essa regra não vale. Talvez para alguma valha. Talvez tenha alguma matriz A e uma B que funcione. Mas eu quis mostrar a exceção, que não funciona. Então, por exemplo, eu digo, em Blumenau nunca chove. Mas aí eu vou lá fora e está chovendo. É o suficiente para acabar com toda a minha afirmação, né? Mas eu posso, por exemplo, ficar um mês inteiro sem chuva. Então eu tenho vários exemplos de que a regra vale, mas se um mostrar que não vale, já é o suficiente para você acabar com a afirmação. Não, eu digo por causa desse negócio, tipo... Que eu usei o 2x2, né? Mas digo, ela vai valer uma 3x3 também. Por exemplo, eu mostrei que não vale para 2x2. Eu poderia ter pego uma A e uma B e por acaso desse certo, aí eu ia me ferrar, né? Eu inventei os números aqui. Eu queria provar que era diferente, mas era só eu mudar um número e mostrar que para outra não vale. Né? Eu queria mostrar que a regra não se aplica nesse caso. Bom, eu tenho um exemplo aqui no livro, que eu acho que é bom para a gente praticar isso. Ele diz o seguinte, ó. A gente tem uma matriz A, que ela é uma matriz 3x2, que é 1, menos 3, 3 e 5, menos 1 e 7. A gente tem um vetor U, que é 2 e 1. Não, desculpa, menos 1. E um vetor B, que é 3, 2 e menos 5. E um vetor C, que é 3, 2 e 5. Então, vocês veem que ela é uma transformação. Né? A matriz A é uma matriz que gera uma transformação. A matriz A gera uma transformação. Que eu posso chamar só de T, ou eu posso colocar um subíndice A. É a transformação gerada pela matriz A. Dependendo do livro, a gente tem uma notação diferente. Então, a transformação gerada na matriz A, ela vai fazer o que? Olha só, como é que a gente faz o produto? A gente precisa que essa matriz aqui, ela vai operar só por vetores com duas colunas, certo? Ele tem duas linhas, então é só por vetores com duas colunas. Ele tem duas colunas, então é só por vetores com duas linhas. Eu inverti, né? Tá. Então, esse vetor A é uma transformação que opera sobre o R2. Certo? Ele só pega vetores de duas dimensões, porque vetores diferentes ele não tem
Não é definida a operação, né? E o que ele faz com o vetor do R2? Ele leva para onde? O resultado de uma operação do A sobre um R2 vai ser um R3, não é? A gente vai ter a resposta, o resultado, que é, por exemplo, se a gente aplica esse vetor com esse cara aqui, vai ser linha por coluna e linha por coluna. O vetor resultante vai ser no R3. Vocês concordam com isso? Todo mundo visualiza isso? Então você tem uma 3 por 2. A gente tem 3 por 2. Tá? Então ele pega um vetor em 2 dimensões e transforma ele num vetor em 3 dimensões. Certo? Tá. Agora, a gente vai usar essa notação aqui, ó. Se a gente pega essa transformação e aplica sobre um vetor x, tá? Quando a gente usa isso aqui, ó, a gente tem um vetor x qualquer, tá? E a gente pega essa transformação, que é a matriz A sobre o vetor x, é a mesma coisa que a gente pegar a matriz A e multiplicar pelo vetor x. Ok? É isso que eu estou falando desde o início da aula. Pegar uma matriz A, aplicar sobre um vetor x, a gente agora está olhando isso como uma transformação que a gente está aplicando sobre o vetor x, que vai levar ele do R2 para o R3. Ok? Agora, no caso da matriz A, a gente tem ela ali, né? Como 1, menos 3, 3 e 5, menos 1 e 7. Só vai poder operar sobre um vetor x1 e x2, né? Assim. Certo? 2 por 1. 2 por 1. Aí o 2 por 2 fecha. Isso. Vocês percebem que eu falo bem devagar, assim, se é 2 por 1, porque eu confundo um monte. Eu paro, sempre falo pensando, pra não misturar. Eu não sei o que são aqui. Então isso daqui, ó, ele vai resultar num vetor que vai ser x1 menos 3x2. Certo? Olha só, essa matriz A vai gerar aqui a primeira componente do vetor resultante, vai ser uma combinação linear das componentes do vetor x, certo? Aí aqui a gente vai ter 3x1 mais 5x2. A gente vai ter menos 1 menos x1 mais 7x2. Ok? Então, para qualquer vetor que tenha, por exemplo, aqui, ó, 2 e menos 1, o que a matriz A está fazendo, essa transformação, é transformando o x1, x2 em um vetor x1 menos 3x2, 3x1 mais 5x2 e menos x1 mais 7x2. Ok? Agora, vamos lá. Letra aqui, ó. Determine a transformação P de A sobre U. Qual vai ser a imagem dessa transformação? Para onde a gente vai levar o vetor U? A gente vai pegar a matriz A e aplicar sobre U. No caso aqui embaixo, depois de feita a transformação, virou uma matriz 3 por 1. Sim, 3 por 1. Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o 3,1, esse aqui é o 1,1, esse aqui é o 2,1, esse é o 3,1. A gente vai fazer isso aqui agora, ó. A gente vai ter o 1 menos 3, 3 e 5,
menos 1 e 7. Só que agora a gente vai aplicar sobre o U, que é 2 e menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui é x1, 1 vezes o 1 vezes o componente 1 do vetor U, né? Então, aqui fica 1 vezes 2, menos 3 vezes menos 1. Foi o que a gente fez aqui, ó. Né? Vocês viram que são tudo contas que vocês já fizeram, né? Você sabe fazer isso. A gente só está dando um novo sentido para as operações. Tá? Aí depois a gente pega o 3 vezes 2 mais 5 vezes menos 1. E depois menos 1 vezes 2 mais 7 vezes menos 1. Olha só. Vocês percebem que isso aqui é igual àquilo lá? Né? Então a gente vai ter que a transformação aplicando a matriz A sobre o vetor U vai ser igual a um vetor no R3. O U é no R2. A transformação vai ser um vetor no R3, ok? E vai ser aqui mais 3 mais 2 5. Menos 5 mais 6 é 1. Menos 7 menos 2 menos 9. Certo? Então, determinar a transformação da matriz A sobre o vetor U é o vetor 5, 1 e 9. Né? Antes a gente tinha mostrado que uma matriz 2 por 3... Não, mas antes era uma 2 por 3, levava um vetor do R3 para o R2. Lembra que eu peguei e desenhei o vetor no R3 e transformei ele no R2? Aqui foi o contrário. Uma matriz 3 por 2 leva do R2 para o R3. Ok? Então vamos ver o... determinar um x cuja imagem por t é b. Ó, a gente tem um vetor b. Não é? A gente tem um vetor b e a gente quer um x cuja imagem seja b. O que isso quer dizer? A gente quer que isso aqui seja igual a b, né? Mas vocês viram que a gente construiu aqui, ó. Certo? A gente construiu que a transformação sobre um vetor x, ela fica x1 menos 3x2, ela fica 3x1 mais 5x2 aqui na segunda linha, e menos x1 mais 7x2 na terceira linha. A gente quer achar qual é o x1 e o x2 que compõem o vetor x, né? Para que a gente tenha aqui isso igual a 3, 2 e menos 5. Ok? Quer saber qual é o x? Quando a gente transforma, dá o b como imagem. Certo? Agora a gente está procurando o domínio. Ok? A gente tem a transformação e a gente tem o vetor final na R3. A gente quer saber qual foi o vetor da R2 que com aquela transformação chegou na R3. Ok? Então olha só aqui. x1 menos 3x2 igual a 3. 3x1 mais 5
x2 igual a 2 menos x1 mais 7x2 igual a menos 5. Vou chamar esse cara de 1, esse de 2 e esse de 3. A gente vai ter que achar o x1 e o x2 que satisfazem isso. Como é que a gente vai fazer isso? Pode fazer Gauss-Jordan ou uma substituição, né? Ou qualquer método aqui para resolver. O que vocês preferem fazer? Gauss-Jordan? Pode ser? Já que estamos em álgebra, né? Então, para a gente achar, a gente vai ter que... Aqui a gente vai ter, na verdade é 2 por 2, né? Mais fácil. Aqui é 1 menos 3, que é 3 e 5, aqui menos 1, e aqui 7. A matriz completa, ou aumentada, né? É aqui 3, 2 e menos 5. Você não precisa usar as 3 linhas. Não precisa, né? Porque com certeza uma delas é igual à combinação linear das outras. A gente vai usar esse cara aqui como pivô. Ok? Aí a gente pode fazer o L2 trocar por L2 menos 13L1. E também já podemos fazer o L3 trocar pelo L3 mais L1. Certo? Já fizemos a operação das duas aqui. Então aqui fica 1 menos 3 e 3. Aqui fica 0 e aqui fica 0, né? Aqui nessa linha é menos o L1, menos 3L1. Então aqui fica mais 9, né? Fica 5 mais 9. E aqui ainda menos 3, que fica menos 9. 2 menos 9, né? Aqui a gente já tem a solução. Aqui então, só somar, né? Aqui zerou, aqui fica 4 e aqui fica menos 2. Não? Tá certo isso? Tá certo. Sim. Ok. E aqui multiplica por 2, né? Então aqui a gente tem que... Aqui dá para dividir por 4 e aqui... aliás, aqui dividir por 4 e aqui dividir por 14, né? Então a gente fica com aqui 0, 1 e menos 1 meio. Aqui a gente fica com 1 e menos 1 meio. Aqui 0, aqui fica 1 menos 3 e 3. Então a gente tem que o x2 é igual a menos 1 meio e o x1 menos 3 vezes menos 1 meio é igual a 3, né? Então o x1 fica igual aqui a mais 3 meios, fica 3 menos 3 meios. É 6 menos 3, que é 3 meios. Tá certo a conta que eu fiz? Ok? Então significa que o vetor x, que quando a gente aplica a transformação TA sobre ele e nos resulta no vetor B, é o vetor menos 1 meio e 3 meios. Ok? É 3 meios, né? É, tem razão. Assim, né?
Então a gente achou qual é o vetor bem. Aí mais uma pergunta aqui. Existe outro x que também satisfaz essa transformação aqui? Tem algum outro x além desse que a gente coloca multiplicando essa matriz para chegar no b? É só esse, né? Qualquer outro vetor x vai dar outro vetor diferente do b, certo? Qualquer vetor diferente do x vai dar um vetor diferente do b. Ok? Só. Ali no momento do x não é 3, esses dois são 3. Aqui? Lá no resultado. X1 lá. Sim. Eu isolei o x1, né? Aqui fica mais 3 meios e eu passei para o outro lado como menos 3 meios. Eu tirei o mínimo. Certo? Aí no momento parece estar 32, acho. Ah, é vezes. Ok? Agora, a letra D aqui do problema pergunta o seguinte. A letra D pergunta se o vetor C está na imagem da transformação. O que isso quer dizer? Como é que a gente vai determinar se o vetor C... Ó, a gente tem o vetor C aqui, né? O vetor C, ele está na imagem da transformação? O que isso significa? Que a x tem que ser igual a c. Se existe ou se não existe. Se existe algum x igual a C. E se não existir? Aí não está na imagem. Não está na imagem. Então quer dizer que não é qualquer vetor do espaço tridimensional que a gente vai poder alcançar fazendo uma operação com essa matriz. Certo? São só alguns vetores que estão na imagem da matriz. Certo? Então vamos verificar fazendo essa conta aqui, ó. A gente vai aplicar da mesma forma como a gente fez antes, só que agora em vez de a gente procurar igual ao B, a gente vai procurar igual ao C. Mesma coisa. Então a gente vai pegar essa matriz aqui, esse vetor aqui, que é o x1 menos 3x2, 3x1 mais 5x2, menos x1 mais 7x2. E a gente vai ver se tem alguma combinação de x1 e x2 que nos levam ao vetor 3, 2 e 5. Certo? E aí a gente pode fazer por Gauss-Jordan. Eliminação de Gauss, né? A gente vai ter 1 menos 3 e 3. A gente vai ter 3, 5 e 2. Menos 1, 7 e 5. Ok? Aí a gente já tem um pivô aqui. A gente vai zerar, eliminar esses caras aqui, né?
Como é que a gente vai fazer para eliminar esse 3 daqui? A gente vai fazer o L2, vamos trocar ela pelo L2 menos 3L1. Ok? Qual operação a gente vai fazer para eliminar o L3 lá? Mais L1. Então aqui vai ficar 1 menos 3, 3, não muda. Já tem 1. Aqui a gente fica com menos 3 mais 3, 0. Menos 3 com menos 3 fica mais 9. Mais 5, né? 14. É a mesma coisa de antes aqui. Menos 3 com 3 fica menos 9. Mais 2. Menos 7. Não muda, né? O que a gente fez antes. E na última? L1. L3 mais L1, aqui é 0. L3 mais L1, que fica 4, né? 7 menos 3. Sim? L3 mais L1, que fica 8. Ok? Agora a gente vai... aqui a gente divide por 14, né? Então, eu vou colocar 1, menos 3 e 3. Aqui eu tenho 0, 1 e menos 1 meio. Eu dividi por 14 aqui, né? E esse aqui eu divido por 4, né? Oi? Aí eu tenho 0, 1 e 1 meio. Aqui a gente já viu que deu problema, né? Porque como é que a gente vai ter x2 igual a menos 1 meio e x2 igual a 1 meio? Agora eu vou fazer aqui ó, o L3 menos o L2. L3 menos o L2. Aqui a gente vai ter 1 menos 3 e 3. Aí aqui a gente vai ter o 0, 1 e menos 1 meio. E aqui a gente vai ter 0. Aqui a gente vai ter 0. E aqui a gente vai ter 1. 0 igual a 1. Né? Então, isso significa que não existe um x que, quando a gente aplica a transformação sobre ele, isso aqui vai nos levar ao vetor C. Aquele vetor C específico. Sim. Ah, sim. Aqui é 2. Ah, tem razão. Dividir por 4, né? Aqui tá certo. E aqui fica L3 menos L2, né? É 2. A gente se perdeu. Então a gente tem o 2 menos 1 meio, né? Isso? Então aqui dá 4 meios. Ok, mas continua ainda com a resposta. Obrigado. A gente ainda continua com esse detalhe, né? Não tem nenhum vetor x que nos leve a C. Isso significa C não está na imagem da transformação. Tá? Não é possível chegar no vetor C a partir da transformação operada pela matriz A. Okay? Por qualquer vetor x, a gente nunca vai chegar no C com aquela operação. Ok? Então, não existe, ou seja, C
não está na imagem da transformação. Ok? Como é que a gente está de tempo agora, operação? 25. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Posso apagar? Obrigado. Posso apagar tudo quadro? Bom, um exemplo mais rápido. Vamos pegar a matriz A, dada por 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0. Tá? Essa matriz A ela é interessante porque se a gente pegar um vetor x, x1, seja x, y, z, ou seja, o vetor x é qualquer vetor no espaço tridimensional. Qualquer vetor nesse espaço. Certo? Aí, qualquer vetor nesse espaço, a gente aplica a transformada sobre esse vetor x, a gente vai pegar a matriz 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 0, e aplica sobre essa combinação de x, y e z. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter x, a gente vai ter y e 0. A gente elimina a componente z, né? Vamos ver um exemplo assim, ó. Vamos pensar um exemplo dentro do exemplo, né? Se a gente pegar o vetor x, vamos pegar um vetor b igual a 1, 2 e 3. Esse vetor b, 1, 2 e 3, como é que ele fica aqui? Ele fica 1 em x, 2 em y e 3 em z. Certo? Olha só. Então, fazer esse vetor aqui. Desenho paralelo aqui. E aí esse ponto aqui, ó. 1, 2 e 3. E a gente pode visualizar um vetor aqui, que aponta da origem até aquele ponto. Esse aqui é o nosso vetor B. Ok? E quando a gente faz essa transformação aqui sobre o vetor B, a gente fica com o quê? 1, 2 e 0, né? 1, 2 e 0. Então a gente fica com aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Aqui é o 0. Então a gente fica com 1, 2 e 0. Então a gente fica para cá. Esse daqui é o P aplicado sobre o meio. Vocês veem que essa matriz aqui
essa matriz A, essa transformação aqui, ela faz a projeção de um vetor do R3 no plano XY, né? Ele faz no R2, mas especificamente no plano XY, ele faz a projeção, né? Ele joga ele direto para baixo. Né? Uma projeção. Então a gente pode ver qual é a sombra desse vetor no plano XY. É só a gente aplicar essa transformação que a gente achou. O vetor que dá a sombra. Certo? Por exemplo, se a gente tivesse trocado aqui, ó, colocado 0 aqui, ó, e colocado 1 aqui, seria a projeção no x, z. Seria aqui, ó. Certo? Agora, se a gente tirasse aqui e coloca aqui 0, seria no YZ, né? Seria lá, aqui assim, ó. É a projeção naquele plano de lá. Certo? Se a gente tirasse 2 aqui, ó. Deixasse só esse daqui. Seria esse cara aqui, né? Você vê que então, na verdade, olha, todas essas matrizes que eu fiquei brincando aqui são matrizes elementares. Né? As matrizes elementares, elas promovem projeções, né, sobre os eixos. Se ao invés de 1 aqui eu coloco 2, eu estico. Você percebe isso? Ó, imagine que aqui, ó, eu pego aqui e coloco 2. O que vai acontecer? Ao invés do 3, eu vou jogar lá no 6. Eu estico. Certo? Agora imagine que aqui eu estiquei para cima, né? Agora aqui eu vou esticar, ó, aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar por 2. Então eu vou esticar essa componente aqui para 4. Então vai ser lá em cima, ó. 6 e 4. Certo? Então, operações de matriz quadrada, elas têm ela pode esticar, ela pode encolher. Dependendo da matriz que eu tenho aqui, né, eu vou aumentar em x, em y, vou diminuir em y. Se eu colocar um número negativo, eu espelho para cá. Certo? Se eu colocar um número negativo aqui, eu jogo para baixo. Né? Então, se eu pegar uma matriz diagonal e for operando sobre um vetor, eu na prática estou fazendo o quê? Eu estou pegando todo o R3, né? Eu estou pegando todo o espaço tridimensional e eu posso acessar achando quais são as operações no x, no y e no z. Que eu posso fazer. Então, se eu quiser encolher aqui, eu vou multiplicar por um número menor que 1. Né? Se eu quiser virar para o outro lado aqui, eu vou multiplicar por um número negativo. Não, na verdade, o z aqui eu falei para cá. Né? Eu colocaria um negativo aqui no y, ele faz aqui. Se colocar um negativo aqui, ele joga para trás do x. Ok? Então, esse aqui era aquela matriz. Então, essa operação aqui que a gente estava vendo no exemplo, ela faz a projeção de um vetor com 3 componentes num espaço bidimensional. A gente só vai eliminar a componente z. Ok? Eu tenho mais um exemplo aqui. Que horas são? Tá. Tem um rapidinho para a gente fazer aqui.
olha essa matriz aqui. Ela agora, esse cara aqui, a gente está trabalhando só no plano, né? Bidimensional. Isso aqui é uma operação de cesariamento, tá? Que ela leva vetores do R2 para o R2. É uma transformação definida, né? É uma transformação definida como aplicar a matriz A sobre X. E a gente pode ver, por exemplo, o 0 e 2. O que vai acontecer com esse cara aqui, ó? XY. Ele aqui é 0, 1, 2, 2. Então ele está aqui, né? É o 0, 2. É o vetor U. Certo? O que vai acontecer quando a gente aplica a matriz A? A gente transforma o vetor U fazendo um 3, 0, 1 sobre 0 e 2. Certo? Então a gente vai ter aqui 6 e aqui 2. Certo? Então a gente pegou aqui, ó, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No X. Então aqui, X igual a 6 e Y igual a 2. Esse aqui é o 6, 2. Ok? Esse aqui é o vetor U. Esse aqui é o vetor, é a transformação que gerou no vetor U. Deixa eu vou apagar isso aqui e vou escrever por cima aqui para fazer outra operação. Agora vamos imaginar o vetor V, dado por 2 e 2. Então o vetor U era esse cara aqui, e o vetor V é esse cara aqui. Então ele forma um triângulo, né? Aí a gente operou sobre o vetor U e trouxe ele para cá. E agora eu vou fazer a operação sobre o vetor V. E a gente vai ter 1, 3, 0 e 1 aplicado sobre 2 e 2. Aplicado sobre 2 e 2. A gente vai ficar com 2 mais 6. E aqui, 2. Ok? Eu tenho que imaginar que está acabando a aula, né? Então a gente tem esse novo vetor. Então aqui, 7, 8. 7, 8. O
o que aconteceu? A gente tinha um triângulo aqui e a gente aplicou um cisalhamento no triângulo aqui, ó. Certo? Tipo, aplicou um itálico ali. Certo? Poderia ter feito ainda com o vetor, mais um vetor aqui. Poderia ser o V, o H, fazer o 2 e 0. E aí, se a gente aplicasse 2 e 0 aqui, sobre o H, 1, 3, 0 e 1, 2 e 0, a gente teria aqui 2 e 0, né? É isso, né? Então eu vou desenhar de novo aqui. Professor, não pergunta. Sim. As áreas do triângulo permanecem igual. Não. Base, vezes altura. Cara, não tinha pensado nisso. Deixa eu pensar melhor. Se permanece a base. Se permanece a área. Mas eu quis colocar esse terceiro vetor aqui para fazer um retângulo. E aí a gente teria aqui 1, aqui 2, aqui 0. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. O que aconteceu com o vetor U? O vetor U, o vetor H e o vetor V. Esses vetores aqui são os vértices de um quadrado. Certo? Aqui. Agora eu vou desenhar só as transformadas. Ó. A gente tem a transformada de U é 6 e 2. Esse aqui. A transformada do V é 8 e 2. Esse aqui. E a transformada do V, não, do H é ele mesmo, né? Não mudou. Então a gente tem esse vértice, esse aqui e esse aqui. Então, isso aqui, se a gente ligar os pontos com os vértices aqui, ó, a gente tem um retângulo cisalhado. Aqui é 2, né? Aqui é 2. Então a gente tinha um... Agora fica mais claro esse cisalhamento, eu acho, né? Um retângulo. Então, se a gente pegar qualquer imagem, que é uma combinação de pontos, e a gente aplicar aquela operação, né, ele vai jogar a partir da origem, a origem vai ficar paradinha aqui, né, ele vai jogar tudo para lá. Por exemplo, se eu tiver a imagem de uma árvore, ele vai fazer com que a gente tenha uma árvore cisalhada, assim. Ficou péssimo, né? Árvore cisalhada. Oi? Aqui, né? Sim. Mas não é na matéria geral? De manter a área? Extremo. Eu não sei, agora eu não tenho medo de afirmar. A princípio, para mim, parece que sim, mas eu nunca não verifiquei. Eles vão verificar isso. Como é que
Tem tempo ainda? Não. Tá. Como é que a gente define a área desse triângulo? A gente tinha esse triângulo aqui, né? E aí depois a gente passou a ter aqui é 2. Aqui é 2. Tá. É a mesma? É, a altura É a mesma. Mas isso não é um triângulo, é a mesma coisa. Você faz esse segundo triângulo dentro do retângulo. Aí você vai ter 2 triângulos retângulos e esse triângulo. Você tira só umas 2 áreas do retângulo e você tira do retângulo. Aqui, né? Isso. A área do de cima é 6, a área do de baixo é 8. A área total vai ser 16. Então, a área desse de cima aqui é 6. A área desse aqui é 8. Mas a área total desse retângulo aqui, aqui a gente tem 8, aqui fica 16, certo? Então, aí a área do triângulo aqui, então, ele fica 16, menos 8, menos 6, né? É 2. E a área desse aqui é 2 também, né? 2 vezes 2 sobre 2. É, a área é a mesma. Mas nesse caso, isso é diferente dos casos. O outro lixo pegar, ele é praticamente metade. Mas nos dois casos ainda são todos. A gente pode parametrizar aqui, né? Aqui ele fica Não, vai testando, então. x vezes y. Na verdade, olha só. Aqui a gente tem que a área é igual ao U vezes o H, né? Dividido por 2. Né? O U vezes o H dividido por 2, certo? É o V. É que nem é o V aqui e aqui, né? O H é esse aqui. 1 vezes H dividido por 2. Esse cara aqui a área total aqui, ele vai ser, esse daqui é aqui é a componente do V, né? Que é o TT. É o X do TT. E aqui é o Y. Só até eu acho que dá para provar, mas eu não estou muito inspirado em fazer isso agora, não sei vocês. Bateu o horário e tal, mas eu nunca fiz essa verificação para ter certeza. Para mim, parece que sim, né? Pois é,
Vamos? Bom, pessoal, então, até a próxima aula, beleza?